Fala galera, beleza? Olha, eu considero essa questão uma questão que vai dar um pouquinho de trabalho, certo? Porque ele pergunta o seguinte: a causa mortis, quer dizer, a causa da morte do personagem expressa no último parágrafo, certo? Que ele diz que ele andava bêbado mesmo depois de ter parado de beber álcool, adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa acontece o quê? Ou seja, quando se diz lá no final que ele morreu mais bêbado que um gambá, e a gente sabe desde o início, né, que ele desistiu de beber álcool, o que explicaria, portanto, ele ter morrido bêbado? E é na sequência, certo? Logo depois, no segundo parágrafo, que ele diz: o mais, quer dizer, o resto, ele achou que podia beber. E aí diz: bebia paisagens, bebia músicas de Tom Jobim, bebia versos de Mário Quintana, tomou um pileque de Segal, Segal é um pintor, Lazar Segal, nos fins de semana embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso Antônio, quer dizer, todos esses nomes de artistas, né, ou de obras de arte, ou de paisagens. Portanto, ele abandonou a bebida efetiva, literal, do álcool, certo? E passou a ter outros vícios, né, a beber, a sorver outras coisas. Portanto, o que ocorre, certo, capaz de, vamos dizer assim, justificar ele ter morrido bêbado, é o que ao longo do texto? Vamos lá, uma citação aleatória de nomes de diferentes artistas? Não, não é uma citação aleatória, é uma lista exemplificativa de tudo aquilo que ele gostava de saborear, não é? Mesmo depois de parar de beber álcool. Depois, exploração hiperbólica, quer dizer, como se fosse um exagero das inúmeras coroas? Não, se fossem milhares, bilhões, né? E mesmo assim isso não explicaria a causa da morte, certo? Não há uma hipérbole e não explica a morte. Outra diz: a apresentação gradativa da coloquialidade. Não, né? Acho que desde o início do texto a linguagem é coloquial, portanto não caberia. E também não justificaria a causa da morte. A aproximação exagerada da estética abstracionista. Como assim, né? Apesar de ele ter, vamos dizer assim, utilizado a linguagem de uma maneira diferenciada, artística, não é exatamente uma abstração que acontece aí. O que nos leva, portanto, ao gabarito. Está ali, ó, metaforização, é isso que acontece ao longo do texto, do sentido literal do verbo beber, ou seja, o que explica que ele possa ter morrido bêbado, mesmo depois de ter, né, parado de ingerir álcool, é o sentido de sorver, de absorver, de curtir, degustar, saborear, certo? As outras, entre aspas, bebidas que ele continua a consumir, beleza? Portanto, o gabarito aí é esse da metaforização do sentido de beber. Até a próxima.